Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos te agradecendo, Senhor, porque estamos neste momento que o Senhor tem preparado para nós, neste momento que estamos fazendo com uma hora nona, a mesma hora em que Pedro subiu com João no templo para orar. E nós estamos fazendo, Senhor, esse propósito de apresentar diante do Senhor vidas, pessoas, que esta palavra chegue, Senhor, até lares, chegue até pessoas que precisam, pessoas que estão necessitadas, que elas sejam alcançadas, que elas sejam tocadas, que elas sejam abençoadas pela Tua palavra, que haja um romper, que haja, Senhor, segundo a riqueza da Tua graça e misericórdia, uma manifestação muito forte do Teu poder, visitando lares, visitando pessoas, visitando vidas, que aonde chegar, Senhor, o nosso trabalho, a nossa mensagem, a nossa oração, a nossa intercessão, que seja bênção, que seja livramento, que seja cura, que seja resposta de Deus. Você que está comigo, receba aí, vai tomando posse, porque certamente a boa mão do Senhor é conosco nessa tarde para nos dar vitória. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Então nós estamos aqui, mais essa sexta-feira da bênção, sexta-feira da vitória. Hoje é um dia que o outro lado faz muito trabalho para trazer dor, separação, angústia, e nós estamos aqui levando esta boa palavra, fazendo esse trabalho, vamos intercedendo, vamos trazendo um posicionamento forte que vai fazer com que você rompa, vai ajudar você a romper as dificuldades, as lutas, porque são muitas as pessoas que trabalham contra, muitas vezes, o bem das pessoas, lutam contra o casamento, lutam para que as pessoas se percam nas drogas, que se percam no vício. E eu quero dizer para você que aonde existe a mão de Deus, o inimigo tem que tirar dele, porque a Bíblia diz, eu tenho colocado diante de vocês um caminho santo, e neste caminho o imundo não passa por ele. Então nós vamos orar, nós vamos falar da palavra de Deus, e vamos trazer esse momento de fé. Eu quero dizer para vocês que Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele subiu no monte e fez aquele famoso Sermão da Montanha, que é conhecido até na literatura, e quando ele desce de lá, ele começa a manifestar o seu poder de milagres, quando ele começa curando um leproso. Vamos ler essa passagem na palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 1, que diz, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse então Jesus, olhe, não digas a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Eu gostaria de falar para os irmãos que a lepra, naquele tempo, não é como hoje. Hoje, a lepra é muito controlada, né? Hoje, com medicamentos, as pessoas são tratadas em casa, né? Hanseníase. Mudaram até o nome, porque é um nome muito... é um nome pesado. Mas eu quero dizer para você que nos tempos de Jesus, nos tempos estamos falando de mais de 2.000 anos atrás, no tempo de Moisés, quando foi escrito a lepra era uma doença que tinha um tratamento muito severo pelo poder de disseminação. Então, rapidamente podia passar de uma pessoa para outra e era terrível. Então, vamos dar um nome para esse homem, para não ficar chamando dele leproso o tempo todo, né? Vamos dar o nome de Carlos, com respeito a todos os Carlos que existem. Vamos supor que ele chegou da casa dele, do trabalho, e ele foi tomar banho e ele viu uma mancha. Ele encontrou uma mancha no braço dele. E de repente, ele vem no dia seguinte e a mancha continua. Então a lei de Moisés determinava nesses casos que ele deveria procurar o sacerdote. E o sacerdote ia fazer um risco talvez com alguma coisa em volta daquela mancha, e ele iria, ficar separado. Se aquela mancha passasse pelo risco que o sacerdote fez, então ele teria que pegar as suas coisas e sair de dentro da cidade e morar num lugar retirado, em cavernas, algum lugar que tinham pessoas já que tinham lepra. E também as coisas dele eram queimadas. E toda a família dele passava pelo exame depois para o pessoal do sacerdote, né? Viria gente ele para examinar todos. Se tivesse mais gente, saía também. Então eu acredito que essa situação que se apresentou diante do Senhor é um desafio maior do que as pessoas podem pensar. Porque, na verdade, o leproso ele não poderia voltar na cidade. A lei de Moisés determinava que se o leproso voltasse na cidade, ele deveria ser apedrejado e queimado. Olha, meus irmãos, que situação
muito contrária. A gente reclama da luta, reclamamos dos problemas, reclamamos muitas vezes das dificuldades que temos, mas se você olhar nas escrituras, existem desafios muito grandes, muito fortes. E lá também, naquele tempo, havia muita dificuldade, muita situação para, sabe, para quebrar uma família, quebrar um laço familiar. Então ele não poderia mais ver seus filhos, não poderia ver sua mulher mais. E se ele fosse achado na rua, ele deveria ser apedrejado. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, que crueldade, que maldade contra o homem. Só que tem um porém, meus irmãos, não havia medicamentos, não havia ciência. E se ele passa aquela doença de uma pessoa para outra, as crianças se misturam, as mulheres, sabe, na hora de lavar roupa se misturam, com roupa, com um monte de coisa, poderia toda uma população de uma vila ser contaminado. As pessoas que passassem ali para vender os produtos, né, os caixeiros viajantes que vendem roupa, tecido, azeite, perfume. Então, a solução que Deus entendeu, que Moisés deixou, era uma solução que você resolvia o problema para, sabe, como diz assim, né? Entrega-se a mão, mas salva o seu braço, né, irmão? É uma situação assim, você perde uma parte para salvar o resto. É como uma pessoa que tem diabetes hoje muito avançada, e o médico percebe que está numa situação muito difícil, ele acaba amputando as pessoas, né? Que Deus nos defenda desse tipo de coisa, mas é o que ocorre nos dias de hoje. Então diz a Escritura que aquele leproso, meus irmãos, eu acho que ele deve ter ficado com a vida dele muito difícil. Mas aonde ele estava, lá no leprosário, alguém que foi levar comida, mantimento, acho que falou para ele, olha, está vindo aí um profeta. Porque eles não tinham praticamente um nome para dar para Jesus naquele tempo, né? Porque era uma coisa nova. Eu já falei alguma coisa sobre isso outro dia, mas 400 anos não havia profeta na terra. Durante 400 anos, Deus não levantou ninguém para falar em Israel. Então, eles estavam numa treva terrível. E quando fala que vinha alguém fazendo milagre, ele falou assim, só pode ser um profeta. Só pode ser um profeta. Quem mais poderia fazer isso? Porque mesmo antigamente, no Velho Testamento, havia milagres, mas não de uma maneira geral, assim como estava ocorrendo, que Jesus começou a curar as pessoas. Então, acho que falaram para o profeta, está vindo um homem aí, e ele está com grande autoridade, com um grande poder de Deus, ele está curando pessoas. E eu acho que aquele pessoa que vamos dar o nome de Carlos para eles, eu acho que ele ficou com a cabeça, sabe, pesada, ele perdeu até o sono, ele disse, o que eu faço? Eu vou lá, vou ser apedrejado, vou ser morto. O que eu faço? Vou ficar sem minha família, vou morrer aqui com essa lepra, vou definhar aos poucos. Como que eu vou tomar uma decisão? Como que eu vou rever essa situação que está na minha vida? Mas eu acredito que ele teve fé, viu, irmãos? Ele teve fé, porque se a Escritura diz que ele veio de encontro com Jesus, ele teve fé. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Aí já vai pegando já o posicionamento que Deus está mandando para você. Não é na inércia que acontece o milagre. Não é no medo que acontece o milagre. Não é quando estamos bloqueados que acontece o milagre, mas quando você crê, quando você reage diante da situação contrária. É quando você toma uma posição, você fala, eu vou de encontro com essa situação contrária, porque o Deus quem eu creio, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem está sendo pregada a palavra a mim, é mais. Ele é mais. Ele é mais do que isso que está diante de mim. Ele é muito mais. Eu vou de encontro, porque o leproso, eu acredito que ele se encheu disso. Ele se encheu disso, falou, não, é o seguinte, o não eu já tenho. O não eu já tenho, eu já estou aqui numa situação difícil para morrer nesse leprosário. Vou ver minhas mãos cair, vou ver meus braços cair. Quem sabe eu vou morrer antes. O não eu já tenho. Eu já estou vivendo uma situação muito difícil. Mas eu posso ter o sim. Eu posso ter o sim. Eu posso tentar. Eu posso crer. Se aconteceu com o outro, acontece comigo. Você já pensou que muita gente, irmãos, às vezes ele está passando uma situação difícil, desemprego, os filhos se perdendo nas drogas. Sabe, meus irmãos, a pessoa está vivendo uma situação contrária, ela sabe que está acontecendo coisas boas aqui, está acontecendo boas ali, está tendo uma novidade lá, mas a pessoa não reage. Parece que ela se acomodou, ela adotou a zica, ela adotou a nhaca, adotou aquela forma de passar pelo problema, pela luta. Mas esse leproso, eu acredito que ele ficou, aquela luta em si, ele falou, agora eu vou morrer aos poucos, vou morrer de uma vez apedrejado,
Mas eu vou reagir, eu vou reagir. E Deus está falando com você, Deus está falando com todos. A reação pode ser a vida, a reação pode ser a mudança, a reação pode ser aquilo que vai fazer com que você saia de um patamar para outro patamar, que você mude de ciclo. A reação pode fazer com que você saia debaixo de um jugo, de um peso, de uma situação que você não tem controle e você passa a ficar debaixo do controle de Deus. Você sabia que quem controla a sua vida é a quem você serve? Se você está vivendo, gastando seu dinheiro com drogas, com bebida, se você está gastando dinheiro em coisas ilícitas, é aquilo que te controla. Mas se você reage, você fala, eu vou reagir, eu vou de encontro, eu vou crer, eu vou tomar posse, eu vou orar junto com esse pregador que está pregando agora aqui. Eu vou orar junto com ele. E depois, eu vou orar para que Deus me leve para pessoas que estejam o mesmo espírito, a mesma fé, a mesma esperança, a mesma condição de batalhar. Eu vou de encontro, eu vou reagir, eu não vou morrer disso. Eu não vou morrer disso, eu vou reagir. Porque aqui é o que o leproso fez. É o posicionamento, é reagir, irmãos. É reagir. O leproso criou coragem e ele foi de encontro. Quando ele soube que o profeta, que dizia que é profeta, mas era Jesus, o Filho de Deus, estava vindo, ele pegou e foi de encontro. Eu acredito que a multidão já estava até com a pera na mão, viu, irmãos? Porque para estar com a pera todo mundo é bom, hein? Para jogar pera todo mundo é bom. Para falar que você é feio, para falar que você é grosso, para falar que você é sem educação, para falar que você é isso, que você é aquilo, que você não é isso, tudo aquilo, que você não é aquilo outro, que você é isso, que você é aquilo. Isso tem gente de monte por aí, mas para chegar e falar, vai nessa tua fé, vai desse jeito que Deus vai te abençoar, vai, que Deus é contigo, vai que o Senhor é bom, Ele é maravilhoso, Ele vai te ajudar, você vai conseguir pegar um diploma, você vai montar uma microempresa, você vai arrumar um trabalho hoje, pega a carteira, vai de encontro, vai vender que vai ser grande a vitória. Isso é pouco que tem, viu? É pouco que tem, mas eu acho que o caso dele, olha, irmão, misericórdia, ele teve que lutar contra tudo e contra todos. Porque até aquelas pessoas que estavam em volta de Jesus temeram naquela hora. Temeram. Que falaram assim, vai que esse homem esbarre na gente aqui. Vai que esse homem esbarre na gente, vai que a gente pegue também. Meu Deus, que dificuldade, que luta, que problema. Quero dizer para você, eu trouxe você nessa situação para você ver que o Deus que nós pregamos, o Deus que nós servimos, não é um Deus de pouco problema, gente. Ele é um Deus que ele está no meio da guerra. Ele disse assim, eu sou o Senhor da guerra. Eu sou o Senhor da guerra. Você está no meio de uma guerra? Então você pode ir de encontro com Deus, porque ele disse, eu sou o Senhor da guerra. É para a guerra que nós estamos mesmo. Irmãos, aleluia, aquele homem enfrentou o maior barreira que ele tinha, que era ele mesmo. Eu creio que era ele mesmo. Porque qualquer uma pessoa que tivesse no leprosário falasse assim, se você pôr o pé para fora, você vai ser apedrejado. Você vai ser morto, vão te queimar. Quem sabe ele até convidou outros lá. Viu, você vai comigo lá? Vai ter... Eu já estou pronto para morrer, eu estou morto. Eu estou aqui, mas já estou morto. Sabia que tem pessoa, meus irmãos, que ela adota o vício que ela tem, a vida que ela tem. É como se fosse fazer parte da vida dela, mas eu quero dizer para você, o Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A liberdade vem de cima, a liberdade vem do céu, a liberdade vem da cruz, a liberdade vem do sangue. Se você pensa assim, se você crê assim, se você se movimenta assim, se você reage assim, sabe o que acontece? O mundo espiritual, o reino dos céus, os anjos, o Espírito Santo reage junto com você e as coisas começam a acontecer. Você crê nisso? Porque é disso que nós estamos falando. É nisso que nós estamos pregando. Que aquele leproso, meus irmãos, aquele homem, vamos chamar o nome de Ricardo, para não ficar falando leproso toda hora, ele ficou lá falando, será que eu vou ter minha família de volta? Será que eu vou poder segurar minhas crianças? Será que eu vou poder voltar a abraçar minha mulher? Será que eu vou poder voltar no meu trabalho? Agora, o que eu tenho a perder? O que eu tenho a perder? Eu estou definhando aos poucos nesse leprosário, eu estou no meio do caos, eu estou no meio da morte, a morte aqui está em volta de mim. E eu acho que o primeiro que ele venceu foi ele mesmo. Ele falou, quer saber uma coisa? Eu vou atrás do sim, porque o não eu já tenho.
Eu já estou condenado pelo sacerdote, estou condenado por essa situação que está no meu corpo, mas eu só não estou condenado por uma coisa, por uma esperança, por uma fé que alguém pode pôr eu em liberdade. Esse homem está vindo aí com autoridade para repreender a doença. E ele vencendo, meus irmãos, ele vencendo essa enorme barreira, essa enorme, sabe, força contrária que tentava o inibir, ele foi de encontro. Ele foi de encontro à situação. Você está pronta para ir de encontro à situação? Olha, eu vou falar uma coisa para você. A ousadia, a coragem, ela fez com que não somente o leproso rompesse, depois eles vão falar, outras pessoas romperam também. Outras pessoas romperam. Mas se outras pessoas romperam, quem impede você de romper? Quem impede você falar assim, viu, eu não vou morrer desse jeito. Eu não nasci assim. Você que está preso pela droga, você que é uma mulher fraca, muitas vezes está presa à prostituição, que você acha que é a única fonte de renda que tem, é essa vida que te deixa, sabe, confusa, sem chão. Quando você nasce, quando as pessoas nascem, elas nascem libertas, transformadas, Deus entrega para os pais. O que impede você de receber aquilo que Deus tem para dar para a sua vida? O que impede você de receber a liberdade que Deus tem para te dar? É disso que estamos falando, porque o leproso ele ficou numa situação semelhante a muitos. Aqueles que saíram da Cracolândia, que havia aquele monte de gente, mais de quase 4.000 pessoas lá em São Paulo, hoje não tem mais. Eles romperam. Eles romperam a barreira do não tenho, romperam a barreira do não consigo, romperam a barreira do não posso, romperam a barreira de será que vai dar, será que não vai dar? E se eu não conseguir, se eu deixar de conseguir? Eles simplesmente puseram o pé na frente e deixaram que o Senhor se encarregasse do resto. Porque se foi registrado na Escritura esses milagres que ocorreram, é porque o Jesus, meus irmãos, ele realmente veio para trazer vida, para trazer liberdade, para trazer cura, para trazer perdão, para trazer graça. Agora você pode falar para mim assim, mas pastor, mas isso aí aconteceu há quase 2.000 anos. Jesus fez isso aí do passado. Faz 2.000 anos que aconteceu isso, agora a gente fica falando nisso, mas eu tenho uma palavra muito forte para trazer para você. Eu tenho uma resposta muito boa. Da parte de Deus, eu sou embaixador de Deus, eu sou servo, eu sou um enviado, mas quem me garante, sabe quem é? É o mesmo Jesus daquele tempo, sabe por quê? A Bíblia diz, no livro de Hebreus, que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não mudou. Você sabia que ele é o mesmo? A gente fica um pouco mais velho, um pouco mais gordo, um pouco mais feio, não é verdade? Ou mais bonito, sei lá, né? Depende de quem olha, né? Mas o nosso Jesus, ele é o mesmo. Você pode crer que Jesus é o mesmo? Você pode crer que Jesus não mudou? Você pode crer que o mesmo poder que ele tinha nesses dias que ele curou o leproso, ele continua tendo. Você pode crer que a mesma unção, a mesma graça, o mesmo amor, a mesma plenitude que estava no Senhor naqueles dias continua nos dias de hoje. Você consegue crer? Você consegue por um minuto sair dessa zona de conforto e falar, pera um pouquinho, se Jesus fez, ele faz. Se Jesus fazia, ele faz. Se Jesus veio para curar, ele cura ainda. Ele ainda cura. Você pode ter esse momento de você sair do meio da situação contrária, do vento contrário, e falar, eu vou pensar como esse homem está falando, eu vou pensar como esse homem está pensando, eu vou me movimentar na situação como ele está movimentando, eu vou me mover em cima disso. Eu creio. Eu creio, eu creio. Deus tem poder para fazer isso. Porque se ele é o leproso, sabe, teve essa impulso, eu também tenho. Irmãos, e o Carlos pegou. Irmãos, ele falou agora, como diz aqui no interior, é bala ou baliza, é 880, ou é ou não é, eu vou ou eu não vou, ou acontece ou não acontece. Ele colocou um pé na frente e outro atrás e foi de encontro ao vilarejo. Ó, irmãos, não é fraco agora não, viu? Tem que ter, olha, tem que ter. Como diz aqui as pessoas, né? Tem que ter sangue no zóio e faca no dente. Tem que ir mesmo. Não tem como ir para trás. Para trás não adianta lá. É só para frente o negócio. Para trás ficou o leprosário. Para trás ficou a morte. Para trás ficou a dor. Para trás ficou a sentença do caos. Para trás ficou a vergonha, a humilhação. Para trás ficou tudo aquilo que as pessoas, ninguém merece.
Sabe, você sabia que muita gente largou para trás a droga, muita gente largou para trás a prostituição, a bebida, a homossexualidade, muita gente deixou para trás aquilo que trazia vergonha, trazia dor, que trazia muitas vezes constrangimento, você sabia? Mas o Carlos largou para trás, porque se a Escritura fala que ele veio de encontro, se a Escritura está falando, a gente está crendo que ele veio de encontro, irmãos. Ele veio de encontro, ele largou para trás. Você crê que ele largou para trás? Porque eu creio. Eu creio. Se a Escritura diz, eu creio. Porque eu leio, vejo e estudo as Escrituras, mas, irmãos, pessoalmente, no dia a dia, na experiência, a gente viu Deus fazer muitas coisas. Não porque Deus fez e Deus faz no gato pingado aqui e ali. Não. Ele faz porque ele é Deus, ele pode fazer qualquer coisa, ele pode mudar qualquer situação agora, hoje. Você sabia? Você crê nisso? Porque eu creio. É dessa forma que nós pregamos, dessa forma que nós ensinamos, é dessa forma que nós recebemos. E Carlos veio, e irmãos, eu acredito que naquela hora, pela minha maneira de interpretar, eu acho que o povo abriu um corredor assim, falou, mas agora ninguém vai impedir o homem não, porque quem vai ficar perto dele? Né? Porque se ele estava com lepra, provavelmente ele estava tudo enrolado em algum pano, né? Porque se ele chegasse em carne viva, ele já seria apedrejado, talvez nem chegasse perto. Eu acho que ele estava enrolado em algum pano. E alguém falou, mas por que esse rapaz está enrolado desse jeito? Aí já ligaram uma coisa com o outro, esse homem pode estar doente. E quando ele chega perto de Jesus, ele tira o pano, e aí a lepra é manifesta, né, irmãos? Aí que todo mundo sabe. Eu acho que alguns chegou a pegar até pedra na mão naquele momento. Falou, agora ele vai ter que ajudar Jesus a ficar livre desse leproso aí. Mas ele aproxima e olha para Jesus e diz para o Senhor, se você quiser, pode me tornar limpo. E o Senhor olhou para aquele leproso e disse, eu quero, seja limpo. Você sabia que muita gente era usuário de cocaína? Olhou para Jesus e ficou limpo? Você sabia que muita gente era usuário de maconha? Olhou para Jesus e ficou limpo? Você sabia que muita gente, já tinha praticado 1, 2, 3 abortos? Olhou para Jesus e Jesus reconstituiu novamente a vida das pessoas? Olha, se eu ficar aqui falando das pessoas que olharam para Jesus e ficaram limpos, vamos contar até outra sexta-feira. O assunto rende. O assunto rende porque são coisas que ocorrem, porque a Bíblia diz no Novo Testamento que se fosse contar todos os milagres que Jesus fez, não tinha papel e caneta para escrever de tanta coisa que ele fez. Porque ele era o milagre. Ele era a situação favorável. Mas por que isso? Porque para nós, agora, essa palavra vai chegar a pessoas que falam, eu preciso disso. É disso que eu preciso. Que alguma coisa me acione, porque de mim mesmo eu não consigo. Que me traga vida. E quando ele curou aquele leproso, ele fala para o leproso, olha, agora você procura o sacerdote, porque na lei de Moisés dizia assim, que quando uma pessoa tivesse alguma cura, antes dela voltar a conviver, ela tinha que voltar, e o sacerdote tinha que examinar novamente aquela pessoa. E o sacerdote examinou aquele homem, do alto da cabeça até a planta dos pés, não achou nada. Então ele pegou, fez um sacrifício naquele tempo, Jesus não tinha morrido ainda, na lei de Moisés era tudo feito com sacrifício. Um sacrifício de gratidão, um sacrifício de conserto. E ele fez o sacrifício com os animais lá, que é determinado pela lei, né? Parece que uma pombinha, coisa do tipo assim. E depois o sacerdote falou, agora está liberado para voltar para sua família. Olha, é forte, hein, irmãos? É forte, hein? Eu vou contar um testemunho para vocês dos dias atuais, porque senão a gente fica preso no passado, dá a impressão que a gente está contando conversa, mas eu vou dar um testemunho muito forte para vocês. Eu teve um período da minha vida, né, que eu trabalhava com obras, e um dia um amigo falou assim, viu, meu cunhado quer fazer uma loja, você não gostaria de fazer para ele lá? A gente trabalhava com prestação de serviço, assim, fazia serviço em obras, né, fazia processo de acabamento, eu falei, vamos lá ver, né? Aí chegamos lá, assim, ele falou, tem que tirar 15 caminhão de terra, tem isso aqui, ele falou, vou ter que arrumar um pessoal aí, tem que arrumar um pessoal para vir aqui, mas um pessoal que não é carteira assinada, porque não tem quanto tempo demora, né? Aí peguei, coloquei um cartaz lá. Aí apareceu, e apareceu outro, e o irmão do outro, e o cunhado do outro. O pessoal chegava lá, já acendia um baseado de maconha, outro já vinha com a garrafa de pinga, falou, opa, é o seguinte, vocês vieram aqui para trabalhar ou para virar bagunça aqui, então aqui dentro eu não quero esse negócio, então
Quem vai trabalhar, quem vai ficar lá fora, fica lá fora. Eu não quero esse negócio aqui porque eu não quero problema. Vizinho tem um policial que trabalha aqui no comércio e eu não quero ver problema nem para mim nem para vocês aqui. Aí eles ficavam falando aquelas conversas. Eu falei para ele, viu, conversa é essa, rapaz? Pelo amor de Deus, uns moços de 19, 20 anos, com essas papos furados, por que você não vai atrás de, sabe, aprender uma profissão?